Olá, eu sou a Ellen Cavalcante. Eu sou a Paula Ferraz e nós somos as arquitetas à frente da Cavalcante Ferraz Arquitetura e Design. E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês o nosso projeto já finalizado DV Barra Funda. Então vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho da história desse projeto. A gente foi procurado por uma família, um casal e 2 filhos, já um adolescente e o outro já entrando na adolescência. Eles adquiriram esse apartamento, a ideia foi fazer uma reforma. Inicialmente, confesso, quando eles nos procuraram, eles queriam uma reforma só apenas decorativa. Eles queriam uma obra rápida, algo em torno de 30, 40 dias. Mas é claro que não foi bem assim, né? Vamos mostrar aqui como era antes esse apartamento. Podemos dizer que o que foi de fato aproveitado foi as paredes periféricas e o piso, somente isso. Os demais itens acabaram sofrendo algum tipo de alteração, transformação em função do nosso projeto. A gente está num apartamento de aproximadamente 115, 116 metros quadrados. A planta original ela pode ter 4 dormitórios, mas nós optamos por 3 dormitórios, sendo 3 suítes. E a gente ampliou o quarto dormitório para criar um belo closet para o apartamento. Então, diferentemente do que é mais comum da gente fazer ou da gente ver no mercado, que é ampliar a sala, né? Fazer essa transformação, essa ampliação, ampliando o ambiente da sala, a área social, nós optamos por ampliar a parte da suite master. Bom, a Ellen já passou a ficha técnica desse cliente para vocês, então fica até mais fácil vocês visualizarem algumas soluções que a gente deu para esse apartamento. Essa é uma caixa de madeira que a gente criou para ambientar a entrada. Essa entrada, ela já é cheia de funcionalidades. Essa é a porta do lavabo e ela está totalmente camuflada e só identificada por esse puxador tipo cava que a gente desenhou em marcenaria. E aqui, neste projeto, no caso deste apartamento, nós criamos um armário bem profundo, para vocês terem ideia, cabe até mala de viagem grande aqui dentro desse armário, com essas portas camufladas. Então, a hora que a pessoa entra aqui, parece que ela está numa caixa de madeira, mas essa caixa de madeira esconde várias funcionalidades. E virando aqui, ainda complementando essa caixa de madeira, a gente ainda criou esse espaço de adega com apoio para a bandeja e ainda para os vinhos. Então, se aprofundando aqui nas soluções e nossas criações de projeto, a ideia aqui é justamente essas ripas irregulares, de modo que ela pudesse camuflar esse vão que liga a sala até a cozinha. Falando ainda aqui da sala, claro que todos os projetos nossos, na parte de iluminação, a gente sempre cria uma série de circuitos para criar algumas cenas, algumas luminárias que acendem em determinado momento e outra que acendem em outro momento. Nesse projeto, tivemos um projeto de automação de áudio e vídeo, então eles são interligados, caixas de som com a parte de televisão. Na parte de iluminação, nós não tivemos a automação interligada a ela. Então a gente criou um simples sistema de DIB, é um sistema bem simples, um sistema barato e é um sistema que ajuda algumas pessoas que gostam de criar alguns tipos de cenários diferentes a brincar, já que a gente tem alguns circuitos separados, então a gente pode criar alguns momentos, algumas cenas diferentes no ambiente. Uma iluminação mais intimista, de repente para um filme, ou ainda uma iluminação mais forte para quando receber visita e ter dias de evento em casa. Vocês podem estar se perguntando por que esse ladrilho no meio desse piso cinza. Ele tem uma explicação. Como esse projeto a gente fez uma reforma, uma das principais solicitações do cliente é assim: não vamos perder esse piso, não vamos mudar esse piso. Até porque inicialmente a obra ia ter uma duração, ia ser uma reforma rápida e depois ela acabou se alongando, criando mais coisas. Porém, aqui, em função da infra do ar-condicionado principalmente, que é essa caixa enorme que nós vemos aqui está a condensadora. Esse apartamento ele não tinha infra de ar-condicionado e em função de pontos de saída de água, de dreno, a gente tinha que trazer um ponto que saía daqui, levando até as áreas dos ralos existentes na varanda. E isso fazia com que a gente tivesse que quebrar o piso existente. E como foi uma das solicitações do cliente, não remover o piso existente, então a gente optou por
tentar criar algum tipo de paginação que fizesse parecer que foi proposital a ideia de colocar esse ladrilho, mas na verdade ele teve uma função, nos ajudar a trazer o ponto de dreno, nos ajudar com algumas partes de infraestrutura. Esse aqui é um exemplo claro de como a gente pode tirar partido de uma necessidade que aqui o projeto necessitava, para enriquecer o efeito final da decoração. Falando agora um pouco da varanda, da sala de jantar, optamos por integrar esses ambientes, sala, varanda, e nessa ampliação, a mesa de jantar, nesse caso aqui, optamos por um modelo oval de 6 lugares, posicionamos ela na varanda, de modo a fazer um melhor aproveitamento dos espaços. E aqui criamos mesa de jantar, essa bancada ilha, que também aqui tem mais 2 apoios para banqueta. Essa ilha, ela tá abrigando também toda a parte refrigerada. Temos aqui 2 frigobars, mais uma adega de vinhos. Então aqui a churrasqueira com infraestrutura de gás. Aqui uma coifa modelo box, também em inox. E aqui a bancada da varanda, que também tem um apoio de pia, ela se estende até a cozinha. E falando um pouco de cozinha, essa integração entre espaço gourmet e cozinha, além de funcional, ainda deu a amplitude que o cliente queria para os 2 ambientes. Esse cooktop ele é um cooktop diferente, ele tem 2 bocas de indução e 2 bocas a gás. Então isso, como o cooktop a gás e de indução divide opiniões, esse daqui é um cooktop democrático. A coifa, ela é uma coifa completamente embutida. Abrindo aqui o armário, a gente consegue ver o fechamento da carenagem dela, que a gente criou, mas ela fica totalmente escondida, o que permite que a gente tenha essa linearidade de armários aqui nos armários suspensos. A lixeirinha, que os nossos clientes gostam muito, exatamente porque ela fica embutida no tampo. E uma cuba bem espaçosa. Alguns clientes até preferem a cuba simples, maior do que uma cuba dupla, que às vezes fica com 2 espaços pequenos e ainda divididos, e com triturador. Esses artifícios são os mais pedidos, são os queridinhos, né, dos nossos clientes. Então uma coifa que não fica tão aparente, o triturador na cuba, um cooktop mais limpo, que deixa todas essas soluções esteticamente mais agradáveis para a cozinha. Mas também falando um pouquinho de iluminação, às vezes quando a gente coloca esse tipo de iluminação em algumas áreas, principalmente na cozinha, pode parecer um artifício essencialmente decorativo, mas ele não é. Muitas vezes, como a única iluminação da cozinha ela é central, quem está manuseando alguma coisa no tampo e de costas para essa iluminação, reclama que se não houver uma iluminação que venha de frente, a própria pessoa faz a sombra na bancada. Isso principalmente à noite, ou espaços que não têm iluminação natural, acaba afetando no manuseio na bancada. Então, se a pessoa estiver lavando uma louça, cozinhando, cortando alguma coisa numa tábua, se essa iluminação frontal não existir, essa daqui pode muitas vezes ser a responsável por fazer sombra na própria bancada. Então a gente muitas vezes tem usado a fita de LED ou a canaleta de LED, o perfil embutido em marcenaria, não só por uma questão estética, mas também para iluminar o manuseio nas bancadas de cozinha. Aqui é a mesma coisa. Se as pessoas estiverem querendo fazer um café ou manuseando alguma coisa, as gavetas, essa iluminação, ela também favorece a não dar a sombra, tanto das laterais dos armários, quanto dessa iluminação central, que a própria pessoa pode sombrear um espaço de bancada.